Olá, vamos falar sobre a caminhada dos refugiados até receberem um tratamento internacional amplo, universal, que realmente buscasse atender essa situação humana tão estranha que é essa mudança de lar forçada, né? Esses deslocamentos forçados. Ah, o ser humano, no desenvolvimento da sua cultura, resolveu lotear o mundo em países, né? O meio que ele conseguiu para resolver a sua necessidade de desenvolvimento passou por essa organização política, né? O ser humano é um animal que consegue viver em bandos de milhares, de milhões, né? Então essa cultura teve que criar compartimentos. E nesse processo, esses compartimentos brigam entre si, brigam internamente, obrigam pessoas que não são do seu grupo a mudarem de localidade né, para sua vida. Só que nessa cultura também de sedentarismo, de conseguir extrair as suas necessidades, né, os bens para suas necessidades num lugar fixo e não em mudanças, faz com que essa mudança traga uma série de prejuízos. Né? Então, é, é óbvio que essa mudança, esse deslocamento forçado, é um problema é, da humanidade, que a humanidade tem que consertar. E a gente vai escolher um marco, né, que é a partir da Primeira Guerra Mundial, em que nós vamos ter uma, uma Liga das Nações, uma tentativa de unir os estados em torno de uma organização mundial que vai unir os estados para evitar uma guerra, mas a Liga das Nações vai falhar, vai se afundar, e lá na frente a gente vai precisar criar uma ONU para substituir a Liga das Nações e mudar a vertente, né, a diretriz, a orientação. Mas ela vai enfrentar esse problema dos refugiados. Então, o primeiro passo que a gente pode elencar como sendo um marco histórico é quando ela cria, lá em 1921, o Alto Comissariado para resolver o problema dos refugiados russos. Né? A Rússia, em 1917, vai modificar a sua organização política, a sua estrutura econômica, né? Todos os seus fundamentos de Estado, de sociedade, de economia vão mudar e ela acaba criando esse deslocamento forçado a partir da expulsão daqueles que são contrários ao regime. Seja uma expulsão expressa, em que ela retira essas pessoas dentro do seu território, seja por tornar inviável a permanência dessas pessoas. É de se notar que naquela época na Europa existiam vários países que vão fazer essa expulsão, mas o deslocamento dos russos talvez seja o mais sentido, né, pelo grande número, então a Liga das Nações tenta resolver isso. Então ela vai lá e cria um órgão para isso. Então, em 1921, cria esse alto comissariado, é ampliado em 1924 e em 1926 se faz um tratado, né, o ajuste relativo à expedição de certificados de identidade para os refugiados russos e armênios. A ideia era criar identidades aonde eles estivessem, então os países acordam, né, que eles vão emitir esses certificados, essas identidades, e permitem que as pessoas se identifiquem não com essa nacionalidade, não se naturalizam, né? Então os estados não são obrigados a naturalizar essas pessoas. Então mantém essa situação estranha, que é um estrangeiro dentro do seu país, não naturalizado, mas pelo menos tem uma identidade, que pelo menos começa a trabalhar. Então esse estágio da humanidade ainda está até hoje. A gente não faz uma naturalização, a gente continua, né, com esses compartimentos, o planeta dividido em pedaços, e a gente não abriga plenamente. Né? Houve algum avanço. Né? Essas pessoas agora não seriam personas não gratas nesse território. E aí, em seguida,
vêm os armênios, né? 1,5 milhão são massacrados, são mortos, são expulsos, são deportados do seu país pelos turcos. Isso vai acontecer entre 1915 e 1923. Então esse processo aí longo vai acabar sendo recebido pelo esse alto comissariado, que expande o seu mandato, né? Expande seus poderes e inclui os armênios, né? Vai incluir os armênios em 1924. Essa ampliação do mandato da Rússia inclui os armênios. Em 1926, o ajuste já inclui os armênios. Então, resolve-se ali. Notem que esse primeiro passo é justamente para tentar atender um grupo específico de pessoas, russos, armênios. E o que vai acontecer em 1933? Hitler vem lá, toma o poder, é chanceler e a primeira coisa que ele faz é perseguição sobre determinados grupos também, né? Os judeus, os ciganos e por aí vai. Então, a Liga das Nações, que já está decadente, já está, mas ela, né, se lança a tentar resolver isso também. Então, em 1933, tem a Convenção Relativa ao Estatuto Internacional de Refugiados. Ainda que ela não fale Alemanha, ainda que ela não fale em judeus, ela está em 1973 tentando resolver esse problema. Tanto é que em 1976, 3 anos depois, surge o Alto Comissariado porque a situação se agrava, né, fortemente. E em 1978, Convenção relativa a refugiados provenientes da Alemanha. Então, na véspera da guerra, um ano antes, já havia invasão da Tchecoslováquia, já havia toda uma movimentação da Alemanha dando todos os sinais que entraria em guerra. E aí, um dos últimos fôlegos da Liga das Nações vai ser criar esse alto comissariado, que obviamente depois vem a guerra, aí a situação se agrava de forma incontrolável. Bom, então esse é o primeiro passo. A primeira metade do século XX é marcada por esse período em que resultamos do final da Primeira Guerra e a gente já começa a sentir as questões da Segunda Guerra. E o que se fala em refugiado neste momento é apenas na Europa e para tentar atender grupos específicos, né? Como se aquilo ali fosse um episódio especial. Mas não é, né? A história vai mostrar isso lá na frente. Quando se chega em 1900 já no meio da guerra, né? Em 1943, o que a gente vai ver? A criação não é bem uma organização, né? Um acordo de criação da Administração das Nações Unidas para Auxílio e Restabelecimento, UNRRA. Em 1953, então, tem um esboço daquilo que seria um organismo interno, uma organização internacional, para tentar atender o que? Esse restabelecimento das pessoas que estão em situação de deslocamento forçado. Ou seja, para resolver a vida dos refugiados, tá certo? Tanto é que 3 anos depois sai a Organização Internacional para Refugiados. Uma organização que não dá certo, que não funciona. 18 países vão assinar, só 3 realmente ratificam. Há uma briga muito grande entre já dos dois blocos que estão iniciando a Guerra Fria, que são os norte-americanos e os russos, cada um puxando o seu lado, e essa crise política vai afundar essa organização internacional e ela não vai para frente. Porém, meus amigos, a Segunda Guerra Mundial tem no seu decorrer 53 milhões de pessoas nesse deslocamento forçado. Seja obrigados, como já disse antes, formalmente, que eles vão ser expulsos, deportados, seja pela impossibilidade de viver naquele lugar. Então, a Segunda Guerra Mundial, para a gente ter uma ideia, vai deslocar aquilo que representa a população do Brasil inteira naquela época. Em 1950, o Brasil tem menos de 53 milhões de pessoas, dá 51 milhões. Ou seja, se desloca um Brasil inteiro na Segunda Guerra Mundial. Eles retornam, vão, se restabelecem nas suas famílias, nas suas cidades, nos seus países, muito com a ajuda desse organismo, né, desse comitê que está sendo criado pela ONU, né, a UNRRA.
Mas 1 milhão fica, 1 milhão não consegue voltar. A gente tem aí poloneses que não vão voltar porque já tem né, a cortina de ferro, ucranianos, russos também, espanhóis da ditadura de Franco. Então a gente tem uma série de situações que gera 1 milhão que tem que ser resolvido. Só que afunda-se essa organização internacional e aí cria-se uma convenção, né? Esse que é um ponto muito interessante, porque essa essa convenção, né, cria-se um alto comissariado, é meio que um padrão, né? Cria-se um órgão para resolver e depois um tratado para tentar fazer com que os estados, né, cooperem com esse comissariado. E agora não vai ser diferente. A ONU vai criar esse comitê, esse alto comissariado e em seguida faz uma comissão, né? Perdão, uma convenção. Nasce então o Alto Comissariado e em seguida vai nascer uma convenção. A grande questão qual é? Ela quer resolver só o problema da Segunda Guerra Mundial. Só o problema da guerra. Ela quer resolver o problema daquele 1 milhão, como se dali em diante nada mais fosse acontecer no que concerne a deslocamentos forçados de pessoas, porque não conseguem se ficar no seu país, porque são expulsos, porque não têm condições, né? A vida é impossível. Olha, isso não morre ali. A Segunda Guerra Mundial não é só esses focos, aquilo vai acontecer permanentemente. Tanto que em 1967, então, sai um protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados. E aí ele diz o seguinte: não é só para essas situações até 51, é dali em diante. Então esse é o caminho dos refugiados nessa primeira etapa, e é o que está valendo até hoje, né? Obviamente que a ONU vai se tornar cada vez mais eficaz em determinados pontos, ela vai se desenvolver, vai maturar essa relação com os estados, né? O Brasil só em 97 vai fazer então uma lei para tentar tornar mais eficaz essa relação no Brasil com o Alto Comissariado, né? Então vai ter um processo, mas para a gente entender os primeiros passos dessa caminhada referente a refugiados é isso: de primeiro, né, tentar atender povos específicos para chegar a um determinado ponto em que se reconhece que dentro da cultura humana existe, né, a constante produção de refugiados. Há uma constante expulsão das pessoas dos seus lares. Né? Há uma constante e desumana expulsão, né, dos seres humanos dos seus habitats que eles estão bem vivendo, né, ou e aí tornam de alguma forma impossível esse bem viver, não deixa de ser um bem viver, passa a ser uma situação insustentável, ou então são simplesmente deportados, expulsos, retirados dos seus países. E aí a história está repleta de situações que todo mundo sabe. Então, só para a gente explicar um pouquinho como é que funcionou é, a, a, a caminhada da regulação internacional para a proteção dos refugiados. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem.